Olá e bem-vindos, pois vamos mergulhar juntos num capítulo fascinante e honestamente pouco conhecido da história judaica e académica. O protagonista da nossa história é o rabino Isaac Abendana. Estamos a falar de uma figura notável do século XVII, cuja vida estabelece uma ponte incrível entre a erudição sefardita e, nada mais nada menos, que o coração de uma das universidades mais prestigiadas do mundo, Cambridge. E claro, a pergunta que nos lança nesta viagem é esta: será que é possível um rabino espanhol do século XVII a ensinar um dos maiores gênios científicos da história, Isaac Newton? Parece ficção, não é? Bem, vamos lá ver o que a história nos diz. Para explorarmos esta possibilidade, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos ver a presença deste erudito em Cambridge. Depois, recuamos um pouco para perceber o contexto do retorno dos judeus à Inglaterra. De seguida, acompanhamos a incrível jornada pessoal do próprio rabino. Vamos analisar a sua obra, que foi pioneira, e, por fim, refletir sobre o seu legado. Então, imaginem só, Isaac Abendana, nascido em Espanha por volta de 1640, consegue uma posição que era, para a época, quase impensável. Ele ensinava hebraico na Universidade de Cambridge. E isto é extraordinário porque, na altura, a comunidade judaica em Inglaterra era muito recente e estava numa posição bastante frágil. E é aqui que a história se torna ainda mais interessante. A ligação a Isaac Newton. Olhem, não há um papel, um registro que diga Newton foi aluno de Abendana, mas a especulação faz todo o sentido. Newton não era apenas um cientista, era um hebraísta devoto, obcecado em ler os textos bíblicos no original. Ter um mestre como Abendana ali mesmo em Cambridge torna a possibilidade de se terem cruzado muito, muito real. Mas, para percebermos o quão incrível era ter Abendana em Cambridge, temos mesmo de dar um passo atrás. A presença dele ali não aconteceu por acaso, foi o resultado de uma reviravolta histórica gigantesca. A história começa, ou melhor, interrompe-se, em 1290. Nesse ano, o rei Eduardo I de Inglaterra tomou uma decisão drástica. Expulsou toda a população judaica do reino. E essa proibição durou séculos. Vejam bem esta linha do tempo. São quase 400 anos de ausência. Foi só em meados do século XVII, com Oliver Cromwell no poder, que a readmissão dos judeus foi finalmente autorizada. E não foi fácil, houve imensos debates. Os primeiros a voltar e a estabelecer-se foram precisamente judeus sefarditas, que em 1657 já tinham o seu próprio cemitério em Londres. Agora, um ponto fundamental. Este regresso não foi um cheque em branco, veio com regras muito apertadas. A comunidade judaica tinha de ser discreta, não podia rezar em público, nem tentar converter cristãos. Isto significa que a interação com a sociedade não era tanto pela via religiosa pública, mas sim por outros canais, como o comércio e, neste caso, o mundo académico. E agora vamos focar-nos no percurso pessoal de Isaac Abendana, porque a sua vida preparou-o de uma forma única para o papel que viria a desempenhar. A sua vida foi uma verdadeira viagem pela Europa. Nasce em Espanha, mas vai para Hamburgo, na Alemanha, para ter a sua formação rabínica. Depois segue para Leiden, na Holanda, onde estuda medicina. Pensem nisto, que combinação! Conhecimento religioso profundo e formação científica secular. Esta bagagem tão diversa fez dele provavelmente a pessoa perfeita para fazer a ponte entre o mundo judaico e o académico cristão da sua época. Mas Abendana não foi para Cambridge só para dar aulas. Não, ele tinha projetos intelectuais muito maiores em mente, projetos que deixariam uma marca para sempre. Durante 30 anos, isso mesmo, 30 anos, ele dedicou-se a uma tarefa monumental. Traduzir a Mishnah, que é um dos textos centrais da lei oral judaica, para o latim. Ao fazer isto, ele estava a abrir as portas de um dos pilares do pensamento rabínico a todos os eruditos europeus que não sabiam ler hebraico. Mas talvez a sua contribuição mais incrível tenha sido a publicação deste livro, Discourses of the Ecclesiastical and Civil Polity of the Jews. O nome é comprido, eu sei, mas a sua importância é gigante e muito simples. Foi o primeiro livro sobre judaísmo alguma vez escrito em língua inglesa. O primeiro. E vejam só a quantidade de temas que ele abordou. Ele não deixou nada de fora. Explicou o sistema legal, conceitos como a caridade e a justiça social, a estrutura do sacerdócio, a liturgia, como funcionavam as escolas rabínicas e todos os detalhes do calendário hebraico. Para o público inglês daquela altura, isto era como abrir uma janela para um universo totalmente desconhecido. Então, no final de contas, qual é o verdadeiro legado do trabalho de Abendana? Bom, ele foi muito mais do que um professor. Foi um verdadeiro pioneiro do diálogo entre culturas. Esta citação do rabino Yosef Bitton, que é o autor do artigo original, diz tudo. Ele diz que o livro de Abendana, apesar de ter sido escrito para não-judeus, é tão bom, tão claro e completo,
que ainda hoje serve como uma excelente introdução ao judaísmo, até para os próprios judeus. Isso é incrível. A obra transcendeu completamente o seu propósito inicial. É também importante referir que esta análise, que vem do portal soisfardi.org, baseia-se em informação do site alaja.org, o que nos mostra o cuidado e o rigor da investigação. E para dar ainda mais força a esta história, outras fontes confirmam os pontos-chave. A Sociedade Histórica Judaica de Inglaterra tem toda a documentação sobre o regresso dos judeus e a Enciclopédia de Filosofia de Stanford, no artigo sobre Newton, detalha o seu enorme interesse por estudos hebraicos, o que torna a ligação à Bandana ainda mais plausível. E assim terminamos com uma pergunta para reflexão. A história de Isaac Bandana é a história de uma ponte cultural construída numa época em que só havia muros. E isto faz-nos pensar, quantas outras histórias como esta, quantas outras pontes estarão por aí, perdidas nos arquivos, à espera que alguém as encontre. Esta viagem fascinante pela história foi baseada numa publicação do portal soisfardi.org. Muito obrigado por nos acompanharem.